Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Ezequiel, um dos profetas maiores citados na Bíblia, que foi muito usado pelo Espírito Santo do Senhor. E nessa noite, se prepare porque Deus ele quer falar imensamente aos vossos corações, como falou no meu. Amém? Vamos ler Ezequiel, capítulo 37, perdão. Ezequiel 37, versículo 1 em diante, tá? Ezequiel depois de Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, antes de Daniel. O vale dos ossos secos. Repita, irmãos. O vale dos ossos secos. Eu senti a presença poderosa do Senhor, e o seu Espírito me levou e me pôs no meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Aqui Ezequiel ele cita, nesse capítulo, sobre a visão que Deus deu a ele. Uma visão onde, naquela época que Ezequiel vivia, era mais ou menos ali no século 6, 600 antes de Cristo. E nessa época, foi mais ou menos aonde os babilônicos estavam atacando Israel, o povo do Senhor. E em meio a tantas dificuldades, tantas tribulações, tantas mortes e guerras dos babilônicos, e vieram sobre o povo do Senhor guerreando, sem mais nem menos. Deus mostra para esse profeta essa visão. Imagina aqui, irmãos, um cemitério de ossos secos, de pessoas mortas, osso puro. Eu ficaria aterrorizado. Mas Ezequiel, como era servo do Senhor, devoto a Ele, continuou firme, vendo essa visão. Vamos seguir. Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale, e eu pude ver que havia muitos ossos, muitos mesmo, estavam completamente secos. Então o Senhor me disse: homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? Muito importante essa pergunta que o Senhor fala para Ezequiel, né? Homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? O que a gente pensa ou imagina quando Deus pergunta para nós? Ele chega para nós e fala assim: Marcos, esses ossos aqui podem ter vida de novo? A nossa resposta é: Senhor, sim. Porque o Senhor é poderoso, o Senhor pode fazer esses ossos se formarem um com os outros. Mas Ezequiel respondeu: Senhor meu Deus, só Tu sabes se podem ou não. Uma resposta assertiva, onde Ezequiel demonstra aqui a sua humildade e sua devoção ao Senhor. Uma resposta que ele se coloca abaixo de Cristo. Mesmo sendo profeta do Senhor, ele se coloca no lugar pequeno. Ele se diminui diante essa pergunta de Jesus, do Senhor. Quantas vezes, irmãos, mesmo sem querer, né, pelo fato de algumas semanas atrás eu trouxe a pregação sobre ser uma pessoa mais humilde, ser uma pessoa que muitas vezes o nosso ser humano, ele fala: não, eu sou melhor, eu sei tudo, eu posso tudo. Mas aqui Ezequiel, aqui nessa passagem, ele mostra totalmente diferente. Ele mostra uma postura totalmente diferente, onde
Senhor, só tu sabes, eu não sei de nada. E a gente tem que entender essa resposta que Ezequiel deu para o Senhor, realmente pensar nela profundamente e buscar entender que são essas atitudes que o Senhor espera de nós. Não são atitudes de empoderamento, de poder, de eu posso, mas, Senhor, a minha vida é tua. Só tu sabes o que pode ser desse vale de ossos secos, e só tu sabes o que pode ser da minha vida. Prosseguindo, ele disse: profetize para esses ossos. Diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem do Senhor. Diga que eu, o Senhor Deus, estou lhes dizendo isto. Eu porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Esse é o poder do Senhor dos Exércitos, que nessa noite estamos aqui buscando adorar esse Senhor. É esse Senhor que pode trazer um vale cheio de ossos secos, onde houve tanta morte e destruição, em vida novamente. E assim Ele pode fazer na sua vida, irmão. Quantas dificuldades, né? Quantas tarefas, quantos compromissos, quantas coisas, que às vezes até mesmo esquecemos de colocar nas mãos do Senhor, né? Irmãos, o Senhor, Ele é conosco, certo? Está todo mundo comigo? Amém? O Senhor Deus é todo poderoso e Ele é conosco. Todos nós temos dificuldades, teremos problemas, teremos guerras, teremos aflições. Mas nessa palavra que eu li hoje à tarde, e venho preparado essa semana, eu acredito que tem um Deus do nosso lado, que pode todas e todas as coisas. Ele é o Deus poderoso, imparável, incansável. Ele sabe de tudo. Ele sabe do que você está passando. Deus sabe do que você está sentindo. Deus sabe do que você precisa. Basta nós apenas entregarmos isso a Ele, de bandeja. Senhor, me ajuda, eu não consigo, não sei, só o Senhor sabe. Prosseguindo, eu lhes darei tendões e músculos e os cobrirei de pele. Porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Eu vou ler esse mesmo versículo 6 em outra versão, NVI. Quem tiver aí pode acompanhar. Porei tendões em vocês, farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês. Irmãos, eu gostaria que vocês repetissem. Espírito. Novamente, espírito. Eu porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Eu vou voltar para a NTLH, ok? Vamos prosseguir aqui. 9, versículo 7. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. Enquanto eu falava, ouvi um barulho. Eram os ossos se ajuntando uns com os outros, cada um no seu próprio lugar. Enquanto eu olhava, os ossos se cobriram de tendões e músculos, e depois de pele. Porém, não havia respiração nos corpos. Na NVI, não havia espírito nos corpos. É interessante a gente tentar entender e ter discernimento sobre o que o Senhor quer falar para nós aqui, sobre esse versículo. Porque os ossos estavam ali, já estava tudo formado. Pensa assim, André,
já estou tudo aqui, osso. Já estou tudo aqui, todos os meus músculos, todos os meus tendões, está tudo aqui. Mas eu ainda estou morto. Qual que é a última coisa que o Senhor fala aqui, nessa palavra, nesse versículo, para que eles voltem a ter vida? O Espírito. O Espírito. O Espírito. Então, dessa forma que nós lemos aqui, a gente pode entender que sem o Espírito não temos vida. Não temos vida. E se não temos vida sem o Espírito, a gente pode dar o seu lugar ao Espírito, né? Colocar o Espírito de uma forma que ela é importante, primordial. Ela é aquilo que a gente precisa mais buscar. Como é que está o teu espírito nessa noite com o Senhor? Será que a gente tem feito a nossa devoção diária? Rafa, o que é devoção? Devoção é quando você tira um tempo do seu dia, ou uma parte, um período, para você adorar aquele que é digno de toda honra e glória. E se acabamos de ler aqui nesse versículo, que sem o Espírito não temos vida, o quão importante é o Espírito? É o mais importante. Ele é o mais importante. Espírito e depois a nossa carne. E em meio a tantas coisas do dia a dia que fazemos, em meio a tudo aquilo que nos é proposto, colocado, né, todas as nossas obrigações, mas poder pensar, eu estou colocando o Espírito à frente de tudo isso? Em frente ao meu trabalho, em frente à minha casa, em frente da minha família. Eu achei interessante, eu estava vendo uma pregação da pastora Camila. É Camila? Qual é o sobrenome dela, amor? É uma pastora excepcional. Ela é assembleiana. Cara, ela fala, ela faz essa citação. Isso. Camila Barros. Eu estava vendo uma pregação e ela falou sobre essa passagem que nós estamos lendo. Ela deu essa citação, né? Ela falou que o Espírito, ele é o mais importante. Então, como é que a gente quer que o Senhor fale conosco, que a gente sinta a presença de Deus, tente entender o que Ele quer para nós nessa terra, se a gente não coloca o Espírito na frente? Porque se a gente não tiver o Espírito como prioridade, irmão, você pode fazer o que for, pular piruleta, dar estrelinha, gritar, se ajoelhar, mas se não tiver aquela dedicação, aquela disciplina diária de buscar o Senhor, de buscar entender mais sobre priorizar esse Espírito, muitas vezes a gente não vai conseguir entender o que o Senhor tem para falar para nós. Eu achei muito legal essa citação da pastora Camila. Porque é a realidade. Tantos afazeres, tantas coisas para se fazer, tantos compromissos. Às vezes o que a gente faz? A gente primeiro faz tudo, né? Faz tudo que a gente tem que fazer no dia. E aí a última coisa é um devocional ali. E se sobrar tempo, muitas vezes não sobra tempo. O pastor falou, muito bem falado, muito bem colocado. Às vezes a gente, com a nossa rotina maluca, se sobrar tempo, a gente às vezes não consegue falar com o Senhor, não consegue ter aquele tempo de qualidade com o Senhor, né? A gente tem nosso tempo de qualidade com o nosso esposo, esposa, né?
com os nossos filhos. Gente, isso é muito importante, tem que ter. Mas nós temos que ter nosso tempo com o Senhor também, como prioridade. Prioridade máxima. Vamos prosseguir aqui. Tá todo mundo bem? Amém? Glória a Deus. Estão comigo, né? Amém. Então, versículo 9. Então o Senhor me disse: homem mortal, profetize para o vento. Diga que o Senhor Deus está mandando que ele venha de todas as direções para soprar sobre esses corpos mortos, a fim de que vivam de novo. Então, profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. A respiração entrou nos corpos, e eles viveram de novo, e ficaram de pé. Havia tanta gente, que dava para formar um enorme exército. O Senhor me disse: homem mortal, o povo de Israel é como esses ossos. Dizem que estão secos, sem esperança e sem futuro. Por isso, profetize para o meu povo de Israel e diga-lhes que eu, o Senhor Deus, abrirei as sepulturas deles e os tirarei para fora e os levarei de volta para a terra de Israel. Eu vou abrir os túmulos onde o meu povo está sepultado e vou tirá-los para fora. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Porei a minha respiração neles e os farei viver novamente. Eu os deixarei morar na minha própria terra. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Prometi que faria isso e farei. Eu, o Senhor, falei. Eu, o Senhor, falei. Irmãos, eu gostaria que vocês dessem uma salva de palmas para Jesus nessa hora. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, que é poderoso. Glória a Deus. Antes de dar continuidade à palavra, eu sempre gosto de trazer algumas curiosidades, né? Historicamente falando, do que foi passado nesse período de Ezequiel, né? Então Ezequiel, ele era um profeta, um dos profetas do maior, né? Ele vivia ali por volta de 650, 500 antes de Cristo, né? E foi realmente nesse período que eu citei que os babilônicos haviam invadido Israel e levado o povo como cativeiro. E Ezequiel também foi levado para o cativeiro, junto com os outros judeus. E Ezequiel, ele era um profeta do Senhor, que naquela época, ele falava muito sobre o jugo de Deus, né? Do pecado que Israel estava cometendo diante do Senhor. Porque eles idolatravam outros deuses, estavam cometendo muitos pecados. Mas também Ezequiel era um profeta que trazia essa palavra de futuro de restauração e esperança para aquele povo daquela época. Mas aquela época foi uma época muito complicada, uma época muito difícil para os judeus. Vamos imaginar aqui comigo, irmãos. Aqui eu peguei uma citação, um teólogo que fala que esses ataques e esse tempo de cativeiro durou mais ou menos 70 anos desse povo judeu. Agora vamos fazer não sei se é analogia que fala, algum exemplo. Se eu pegar um copo de água cheio, aqui está vazio porque eu já bebi tudo. Se eu pegar um copo de água cheio e ficar com meu braço estendido dessa forma, é leve ou pesado? Leve. E se eu ficar 2 horas com isso aqui, estendido? Pesado. Então, o que eu quero trazer para vocês, nesse exemplo, é que, para vocês tentarem imaginar o sofrimento daquele povo, 70
anos em sofrimento, em angústia, em guerra. Se muitas das vezes nós estamos com o copo estendido aqui, passa lá 10 minutos, 15 minutos, aí você vai, dar umas balançadas, aí começa a doer o braço, aí você já fala, meu Deus, eu não vou aguentar. Aí já começa a doer tudo o corpo já vem para as costas, já vem para a lombar, já vem para tudo. E vai chegar um momento que você não vai aguentar. Você não vai conseguir segurar esse copo por muito tempo. Teu corpo ele vai doer tanto que você vai ter que ceder e abaixar ele. Agora imagine 70 anos de dificuldade. Eu quis entrar nessa questão do tempo para a gente ver o quão importante é e quantas vezes, o tempo ele machuca a gente, o ser humano, né? Essa parte de muitas pessoas não aguentaram ficar esse tempo todo. Acredito que as pessoas se matavam, as pessoas buscavam formas de não se machucar. A gente tem que pensar, nisso, no tempo de sofrimento que eles passaram ali. Mas então, eu venho dizer, o Senhor vem dizer nessa noite, que o tempo ele pode ser doloroso, o tempo ele pode ser difícil, o tempo ele pode ser angustiante, mas o Senhor quer falar para você nessa noite que o tempo também pode ser refrigério, o tempo também pode ser renovação, o tempo também pode ser força, o tempo ele também pode ser o seu aliado. Mas como, Rafa? Como eu vou fazer isso? Se eu estou em sofrimento, meus familiares não sei se estão vivos, tanta guerra, tanta morte. Como que eu posso pensar numa coisa dessa, de como eu estou passando esse tempo, pode ser uma forma boa? Em Jesus Cristo, o Senhor do Senhor. Porque assim como ele fala que ele dá essa visão para Ezequiel, aquele povo que estava em cativo, estava morto, ele pode reerguer o mesmo povo do mal. Ele pode reerguer aquele povo da guerra. Ele pode trazer os ossos, renovar, juntar, trazer a nossa pele, os nossos músculos e principalmente o nosso espírito. Deus, ele tem o poder de poder restaurar a nossa vida por completo, irmãos. Nós temos que crer nisso, em nome de Jesus. Se você está passando por qualquer dificuldade, se você está passando por um familiar enfermo, se você está passando por um problema na família, se você está passando por uma doença, se você está passando por alguma coisa no trabalho, Deus, ele é fiel e se Deus, voltando, Deus, ele pode trazer novamente a vida, a cura, restauração. Ele pode te ajudar a resolver aquele problema que às vezes a gente não enxerga. Deus, ele é poderoso. Glória a Deus. Todo mundo comigo? Amém? Aleluia. Glória a Deus. Pega no ombro do seu irmão assim. Chacoalha e fala assim. Amém. Glória a Deus. Dá aquele chacoalhão. Continuando aqui sobre as curiosidades. E aproveitando, pedir que os irmãos já abram suas Bíblias em Mateus 6:31. Então vamos resumir aqui, porque acabou a bateria, irmãos, do microfone. Só vou continuar a linha de raciocínio aqui, tá? Estávamos falando sobre tempo. O tempo ele pode ser muito difícil, período complicado, período de angústia, de sofrimento, mas o tempo também pode ser o seu aliado. O tempo pode ser aquele que vai te ajudar a restaurar aquilo que você perdeu no Senhor. Todos abriram em Mateus 6:31? Espera aí que eu vou abrir agora. Mateus capítulo 6, versículo 31, diz assim. Eu vou ler na Nova Tradução da Linguagem de hoje. Portanto, não fiquem preocupados, perguntando, onde é que vamos arranjar comida? Ou,
Onde é que vamos arranjar bebida? Ou onde é que vamos arranjar roupas? Pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então entender o que o Senhor quer para nós aqui nessa passagem também. Linkando com o que eu estava falando sobre o tempo no Senhor, ele pode ser revigorante, ele pode ser poderoso. Não se preocupe com o dia da manhã. Não se preocupe com, às vezes, o que você está passando, ou o que você pediu ainda não está acontecendo. O Senhor, Ele falou muito comigo essa semana e tem falado, glória a Deus, sobre essa questão dessa disciplina de poder buscar a palavra do Senhor e poder estudar, ler a Bíblia, buscar esse tempo de qualidade com Deus, sabe? Eu quero tentar transmitir isso para vocês, que isso para o cristão, ele é primordial, tem que ser prioridade máxima nas nossas vidas. Porque se a gente está numa situação dessa, que muitas vezes a gente não tem controle, por exemplo, a minha avó, domingo passado ela teve uma queda e ela quebrou a perna. E ela está com 86 anos e passou por uma cirurgia na terça-feira. E eu preocupado, porque, meu Deus, pessoa de muita idade, passar por uma cirurgia tão complicada, né? Mas Deus trabalhou no meu coração essa palavra. Não se preocupe, filho. Não se preocupe, filha. Eu estou com você, diz o Senhor. Então foi um momento de angústia que eu passei essa semana, né? Porque incerteza, não sabia o que ia acontecer. Mas pela graça de Deus, ela fez a cirurgia e está em recuperação. Ela está bem, está consciente, não teve sequela nenhuma da cirurgia. Ela está com a pressão boa, está com a cor melhor, está falando bem. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Essa é a palavra que eu queria deixar para vocês, irmãos. Nessa noite tão simples, mas de Deus. Receba essa palavra porque ela é de Deus, realmente. Se vocês puderem se colocar de pé, vamos orar a esse Deus poderoso e clamar, buscar, se entregar nessa noite e a partir dessa noite. Amém? Glória a Deus.